Nós estamos todos muito felizes, né? Estou muito feliz porque o Paulo e a Natalina estão aqui nessa noite, nos visitando, se sintam em casa, sejam muito bem-vindos no nosso meio. Eu sei que é sempre esquisito quando a gente chega num lugar pela primeira vez, mas tem mais alguém que é a primeira vez que está aqui hoje? Só dá um sinalzinho, a gente não vai cantar musiquinha, aí ó, uma aqui, um lá, não cantaremos musiquinha, nada disso, ninguém vai te pegar no colo. É sempre esquisito quando a gente chega num lugar pela primeira vez, mas tem algo que eu aprendi, que não é só o que a gente ouve, é o que a gente sente. Fique atento ao que vai vir ao seu coração, se é que já não veio nessa noite. Não é só o que a gente ouve, é o que a gente sente. Já aconteceu de eu chegar em lugares onde eu fui surpreendido com algo muito bom da parte de Deus. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite é porque Deus deseja te surpreender com algo muito bom também. Amém? E nós vamos dar continuidade na série que nós estamos pregando, que nós estamos ministrando. E nós falamos exaustivamente sobre odre novo, para que a gente pudesse falar sobre vinho novo. Odre novo por quê? Porque nós precisamos ser capazes de reter o vinho novo. Nós precisamos ser capazes de reter, de absorver aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós clamamos, nós choramos, nós pedimos a Deus alguma coisa, mas no momento seguinte, na segunda-feira pela manhã, nós já não somos capazes de administrar aquilo que Deus deu para a gente, aquilo que Deus falou, porque quando Deus fala algo, nós precisamos corresponder ao que Ele disse. Então, se Deus te deu uma palavra, agora é com você, você vai ser requerido de você, que você corresponda ao que Deus falou. Então é por isso que muitas vezes a gente pede e não recebe, porque somos como odres quebrados, rachados. Então Deus certamente não desperdiçará o bom e o novo vinho que Ele tem num odre rachado, num odre quebrado. Talvez você tenha pedido para Deus algo. Eu creio que Deus quer falar conosco, igreja, amém? Eu creio que Deus quer responder nessa noite, mas mais do que responder, talvez Ele tenha algo a dizer que você nem perguntou ainda. Talvez você se pergunte, por que a gente canta tanto? Aliás, o Jean, quando o Guilherme está lá, o Guilherme é mais comedido, e o Jean deixou a gente parecendo em Rio Grande da Serra hoje aqui. Tinha um nevoeiro aqui. Mas, glória a Deus por isso, porque nós celebramos ao Deus que vive. Porque se muitas pessoas são capazes de ir para um estádio na chuva pesada para gritar Timão e Ô, se muitas pessoas são capazes de ir para um show num estádio aberto por causa de um artista querido, e não importa a chuva, não importa a circunstância, nós somos capazes de prestar a nossa adoração a Deus. É bem verdade que cada igreja tem uma forma de se expressar, umas mais comedidas, umas mais barulhentas, e esse é o nosso jeitão. A nossa família se expressa assim na presença do Pai, com alegria, com sinceridade. Ninguém está olhando para você se você cantou bem, se você cantou mal, se foi desafinado, se foi legal, porque esse é o momento que nós entregamos tudo do nosso coração para Deus, amém, queridos? Porque nós aprendemos que agora é a palavra, e agora nós ouvimos, né? Então, nós primeiro entregamos para Deus, nós reconhecemos, toda vez que nos chegamos a Deus, nós reconhecemos quem Ele é. Tá aí uma dica para você que não sabe como orar, não sabe como começar uma oração. Comece sempre exaltando a Deus, reconhecendo a soberania dEle, quem Ele é, a majestade de Deus, os atributos de Deus. Nunca comece falando de você. Oi, Deus. Tudo bem, eu sou um pecador miserável, eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema. Não, entre na presença de Deus, reconhecendo quem Ele é. Amém? Mateus 9, 14. Eu quero ler o versículo 15. Esse texto foi o texto-chave dessa série. Mateus 9 é o mesmo texto que nós encontramos em Marcos 2 e em Lucas 5, falando sobre o odre, sobre o vinho.
No 15 diz assim, 9:15. E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que eles serão tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Diga, conserva. Isso. Vinho fala de alegria. Na Bíblia, muitas vezes, quando existe a palavra vinho, essa palavra, ela está atrelada, ela dá o significado, ela dá a ênfase para alegria. Não uma alegria humana, não uma alegria da carne, mas uma alegria do Espírito. Quando nós falamos de vinho, a gente precisa entender que vinho é um resultado final. Vamos fazer um caminho de volta. O vinho veio de uma uva que foi espremida, que foi prensada, ok? Essa uva, ela veio de uma videira. Em João capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, é o lavrador. Então, quando nós vamos entrar agora para um momento para sermos ministrados sobre o vinho novo que Deus deseja derramar sobre a tua vida. Isso é muito sério. Vem algo novo da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida emocional, sobre a tua vida espiritual. Mas nós fazemos questão de dizer: Deus, abre o nosso entendimento. E eu oro para que Deus abra o meu e o seu entendimento nessa noite. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer é prestar um culto racional a Deus. Pode ser alegre, pode ter música, mas precisa ter entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos como um papagaio de pirata reproduzindo algo que a gente viu a vida inteira. Deixa eu abrir um parênteses e te falar, essa sempre foi a minha oração: Deus, não permita que eu seja um papagaio de pirata. Por quê? Deixa eu te contar. Porque eu nasci numa casa que já meu pai e minha mãe iam para a igreja. Quando eu me lembro, criança pequena, lá em Catanduva, eu lembro de ir para a igreja. Bem pequeno eu ia para a igreja, meus pais pegavam eu, o Evandro e o Júnior pelas mãos, colocava dentro do carro e levava até a igreja, e aí minha mãe levava a gente para a sala das crianças, e a gente ficava lá, e a gente naquela época não tinha data show, tinha um troço assim, uma lousa de velcro, que elas colavam os personagens bíblicos naquele velcro. Quem é dessa época? Tá velho, hein? Tem um monte aqui, ninguém levantou a mão. Interessante isso, né? A pessoa vem aqui na frente, se expõe, se humilha, e você fica aí se fazendo de morto. E aí a professora ia contar, sei lá, a história de Noé. Então ela pegava o Noé de feltro, viu, Dani? E colava naquele troço lá, e colava a arca, colava os bichinhos e contava a história. E eu e os meus irmãos também, a gente cresceu nesse ambiente. Eu lembro dos meus pais orando em casa, eu lembro dos meus pais orando por pessoas que vinham pedir oração. Eu lembro de muitas coisas, eu lembro de pastores que visitavam a nossa casa, pastores que dormiam na nossa casa, eu lembro de muitas coisas. Mas um dia, eu que cresci ouvindo uma frase dos meus pais, principalmente minha mãe, ela falava assim: Deus não tem neto. Regiton, Evandro e Juninho. Não era pastor Júnior. Deus não tem neto. Não adianta o pai e a mãe
ser filho de Deus, vocês também precisam se tornar filho de Deus. Do jeito deles, eles ensinaram a gente assim. E quando eu cheguei numa fase de adolescência, eu estava na igreja ainda. Eu não tinha me desviado, eu não tinha ido para a balada, eu não tinha ido para o mundão. Mas algo começou a me corroer, porque eu comecei a ter dúvida da minha identidade. Será que eu sou filho de Deus ou será que eu não sou? O que caracteriza um filho de Deus então? E eu percebia que nos cultos, assim, os pastores faziam aquele apelo, né? Olha, quem quer aceitar a Cristo como seu único Salvador, levanta a mão. Aquelas pessoas publicamente levantavam a mão, confessando assim a Cristo como Senhor, como regra de fé. E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu preciso fazer isso. E a gente ia para uma igreja lá em São Paulo, longe. E num domingo talvez chuvoso como esse, muita gente aqui com trauma de domingo passado. Irmãos, teve gente que chegou em casa às 6 horas da manhã, eles estão aqui, são muito guerreiros, viu? Vão direto pro céu. E aí a gente não foi para nossa igreja aquele domingo, meu pai falou, vamos numa igreja aqui perto de casa. Aí a gente chegou naquela igreja, e o pastor no final fez o quê? Quem quer aceitar Jesus? E eu levantei a mão, meu pai e minha mãe olharam para mim, tipo, que esse moleque... A gente está levando ele para a igreja esse tempo todo. Aí me pegaram, levaram para a salinha lá, anotaram o meu nome. Aí quando foram anotar o meu nome, eu falei, não, eu já sou crente, eu já vou na igreja, meu pai é pastor. É que eu precisava fazer isso, no meu pouco entendimento. Mas tem coisas que a gente tem que buscar. Tem coisas que a gente tem que bater a cara no muro, na parede, a gente tem que estar disposto a errar, a gente tem que estar disposto a ser simples e não ter medo, em busca daquilo que a gente quer. Tudo que eu queria é ser um filho de Deus, é ser alguém que recebeu a salvação em Jesus Cristo. Se você conversar com muitas pessoas hoje no Brasil, 88% pelo menos vão dizer que acreditam na Bíblia, sejam católicos, sejam evangélicos, kardecistas, eles vão dizer, eu acredito na Bíblia, mas não vivem segundo o padrão da Bíblia. E isso cheira como uma hipocrisia talvez, não uma hipocrisia provocada, assim, de caso pensado, mas talvez sem perceber, a gente diz que acredita em alguma coisa que a gente não acredita. E aí a gente foi crescendo, né? E eu já pensei, sabe o quê? Deus, eu não tenho um testemunho para contar. Deus, eu não tenho um testemunho que eu me desviei e que eu fui para bagunça e que depois eu voltei. Deus, eu não tenho esse testemunho para contar. Muitas vezes eu fiquei pensando, o que eu vou falar para os outros? O que eu vou contar? Que história eu vou contar? E agora, depois de um tempo, numa idade assim já mais madura, fazendo um retrospecto, o que o Espírito de Deus me mostrou foi, você tem muitas histórias comigo para contar. Você tem muitas coisas que você abriu mão para conseguir outras para contar. Você tem erros que você cometeu junto comigo. Deixa eu falar uma coisa. Não é porque estamos com Deus que não vamos errar. Amém? Talvez você está andando com Deus, você vai na igreja, você é uma pessoa correta, você não bebe, não fuma, e você acha que não vai errar, mas você erra. Deixa eu te falar uma coisa, isso é normal. Não é o padrão, talvez, que você quer para você, e também não é o padrão que nós queremos. Mas é certo que falharemos, certo que pecaremos, porque se eu disser que não tenho pecado, sou mentiroso, então já estou pecando. Portanto, aqui na nossa comunidade, a gente tem aprendido a nunca estender o dedo para apontar o erro do outro, mas estender a mão, a estender um abraço. Sem hipocrisia mesmo, para quem está vivendo, para quem está junto aqui, tem visto que quando as pessoas, em momentos de maior dificuldade, alguém vai lá dar um abraço, alguém vai orar junto, alguém vai ter uma palavra de Deus. Ao invés de dizer, tá vendo? Errou. Não importa quantas vezes você errou, importa quantas vezes você voltou para Deus. Não importa quantas vezes você se sujou, importa quantas vezes você se lavou de novo. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você está disposto a levantar. Amém? Então,
Jesus aqui, ele para um entendimento nosso, ele está falando sobre alegria. A alegria. Quando ele fala assim, o que acontece nesse texto? Os fariseus, os religiosos, os que iam na igreja desde sempre, aqueles que acham que são mais certos do que os que não vão na igreja, eles chegam para Jesus e falam assim, por que a gente jejua? Por que a gente jejua tanto? E os seus discípulos, aqueles que andam junto com você, não fazem isso. Porque para a visão deles, eles eram mais santos, eles eram mais corretos, porque eles jejuavam segundo a prática religiosa ensinada no templo. Mas aqueles que andavam com Jesus, que eram discípulos de Jesus, não jejuavam. E agora Jesus vai falar sobre alegria. Fala, sabe por quê? Porque vocês estão tristes, eles estão alegres. E aí ele dá um exemplo daquela época. Se fosse hoje, ele com certeza daria um outro exemplo. Naquela época, o casamento, chamado de bodas, era um baita de um evento. Hoje, às vezes, a gente vai no cartório só, coloca a aliança, o juiz de paz vai lá, se assina, tá casado, vamos viajar, vamos correr para o abraço. Lá não, naquela cultura, o casamento era algo festejado. Então, os amigos do noivo passavam dias com o noivo, passava semana com o noivo, e era um momento de festa. Você me entende? Era um momento de festa. Nos Estados Unidos, quando os universitários, quando os colegiais, quando os estudantes saem de férias, que é nas férias de julho, é isso? Verão nos Estados Unidos, eles botam para quebrar. Como que chama lá, Thiago? A festa de férias? Spring Break? Bom, enfim, nosso assessor dos Estados Unidos... Ok, mas eu sei que em julho é verão e eles botam para quebrar, eles saem comemorando. E aí, o que acontece é que naquela época, quando alguém ia casar, então havia uma grande festa e Jesus dá esse exemplo. Olha, eles estão como aqueles que estão com o noivo, eles estão em festa. Eles não estão... Porque jejum não combina com festa. Jejum não combina com festa. Jejum é um momento, aliás, né, a gente já tem aprendido o que significa o jejum. Jejum não é para você passar fome, orar e Deus fazer aquilo que você quer que Ele faça. Jejum é para você ficar mais sensível, mais atento ao que Deus quer falar para você fazer. Não você falar para Ele o que Ele vai fazer, ok? Amém? Ao invés de você jejuar para torcer o braço de Deus, você jejua para ser quebrantado. Esse é o momento introspectivo. Se você está jejuando, jejue. Não vai na festa do teu amigo com aquela cara. Não, irmão, estou jejuando. Glória a Deus. Já recebeu a glória. Então ele diz assim, eles estão em festa, mas fica frio, porque vai chegar um momento que o noivo não vai estar, e aí eles vão precisar jejuar. Então Jesus está falando sobre alegria. O vinho é resultado de uma uva, que é resultado de uma videira, que é resultado de alguém que lançou sementes, o bom agricultor que lançou sementes para que aquela videira crescesse, para que existisse a uva, para que a uva sofresse um processo, para que então existisse o vinho. O que eu acho interessante é que nada na Bíblia é por acaso. E nada que Deus faz com a gente é por acaso. Nós é que diminuímos o que Deus está fazendo, mas Ele só faz coisas grandes. Por pequeno que seja, é algo grande que Deus está fazendo. Por pequeno que seja, é algo muito grande. Quando Jesus termina isso aqui, no versículo seguinte, 18, diz assim: dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Ainda falando sobre esse assunto, no texto de Marcos e de Lucas não tem essa ênfase, mas aqui em Mateus tem. Ainda falando sobre o assunto, falando sobre o odre novo, sobre o vinho novo, sobre a alegria. Veja o que acontece. Jesus está lá
falando isso, ensinando isso. Chega um chefe e o adora, dizendo: Jesus, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Chega alguém no meio do discurso de Jesus, no meio da pregação, no meio do ensinamento de Jesus, falando: Jesus, a casa caiu, a minha filha morreu. Em Marcos vai dar um parâmetro de que essa menina era uma menina de quase 12 anos, aproximadamente 12 anos. Uma menininha, gente. Uma menininha morreu. E então o desespero tomou conta daquela família, daquele pai, daquela mãe. Jesus falando de alegria e chega a notícia de uma morte. Nada que Deus faz é à toa. Nada que Deus está mexendo nesse momento é por acaso. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos também. E eis, então, seguiu aquele pai, pegou os seus discípulos e falou: vamos lá, vamos atender, vamos acudir, vamos ver o que está acontecendo. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, Jesus, falando sobre alegria, chega um pai de luto, falando: a minha filha de 12 anos acabou de morrer. Jesus sai. Alguém vem no meio do caminho e toca em Jesus. Em outro texto vai dizer que ele sentiu que dele saiu virtude. Jesus para e olha para aquela mulher. Imagina você correndo com Jesus pela Queiroz Filho abaixo aqui, porque você precisa salvar a tua filha que está morta. Todo mundo já está chorando. Pelo cenário que é descrito aqui, tinha uma multidão de gente chorando. Fala de instrumentistas, né, tocando música fúnebre, pranteando, devia ter aquelas carpideiras para ficar chorando, né, aquelas profissionais do choro. Devia ter um cenário totalmente terrível de morte. E esse pai, com Jesus ali, é interrompido por uma senhora. Eu imagino o desespero quando Jesus fala: espera aí que eu vou voltar. Aconteceu alguma coisa. Jesus, você não está entendendo, volta depois, na volta você para. Enquanto Jesus vai realizar algo com aquela menina, ele não deixa de realizar algo com aquela mulher. Engraçado que a Bíblia diz que ela sofria há quanto tempo? 12 anos. Tem uma palavra de Deus aqui pra gente. Toda a tristeza, muitas vezes, ela é decorrente de uma alegria que se foi embora. Um dia foi alegria e aquela alegria virou tristeza. Você já parou para pensar nisso? É muito raro uma tristeza espontânea, assim, surgiu uma tristeza, sem motivo. Ela se torna tristeza porque um dia foi alegria. Um dia aquela menina nasceu, festa, muita festa, presente, pessoas visitando, batizou, vamos só fazer uma alegoria aqui, batizou, fez festa, fez aniversário de 1 aninho, parabéns pra você, buffet, festa infantil, tirou foto, filmou, fez retrospectiva, 2 anos, mais festa, mais bolo, outra retrospectiva, com mais foto, com mais presente, com mais brigadeiro, com mais refrigerante, 3 anos, outra festa, mais alegria, mais retrospectiva, 10 anos, 11 anos, 12 anos, e um dia vira tristeza. Aquela mulher
já era uma mulher mais madura, era uma mulher vivida, que tinha a sua saúde perfeita, mas um dia começa um fluxo de sangue, a Bíblia não dá maiores detalhes, começa aquele fluxo, e aquele fluxo, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Parabéns para o fluxo de sangue. Tristeza, foi embora, já 1 ano doente, já 1 ano mal. 2 anos, 1 ano triste porque ela não conseguiu ser curada. 3 anos tristes. Olha o paradoxo, de um lado uma menina que viveu 12 anos de alegria. De um lado uma mulher que já tinha 12 anos de sofrimento. Não importa o que está acontecendo na tua vida hoje, se faz muito tempo ou pouco tempo, o Deus está passando por aqui. E alguma coisa vai acontecer. A gente vai avançar nesse pensamento. De um lado, o silêncio da solidão daquela doença, porque essa mulher, ela com certeza já tinha desistido de contar para as amigas, já tinha desistido de pedir indicação de médico, de clínica, de tratamento, já tinha desistido de olhar no YouTube se saiu alguma coisa nova para aquele tratamento. De um lado, talvez já uma mulher mais solitária, sem relacionamentos afetivos, provavelmente, sem relacionamentos amorosos, sem querer participar mais de festa, talvez de um lado uma mulher já depressiva com a solidão daquela tristeza, de outro lado o barulho de um velório, o barulho da multidão que acaba de receber a novidade tão triste da morte daquela menina. Está vendo o paradoxo? Deus não age de acordo com aquilo que a gente acha que Ele vai agir. Jesus não se move de acordo com aquilo que você acredita. Se você pensa um Deus pequenininho, então você tem um Deus pequenininho. Se você pensa um Deus grande, então você tem um Deus grande. Nós é que diminuímos o tamanho de Jesus. Eu não estou aqui hoje falando de religião, eu não estou aqui falando de uma igreja, eu não estou falando aqui que você tem que fazer as mesmas coisas que a gente, eu não estou falando que você tem que fazer A, B ou C de tal jeito ou de tal modo, eu estou falando aqui de vida. Vida. As pessoas hoje estão procurando de um lado para o outro, andando de lá para cá, procurando uma forma de encontrar o sentido da vida. As pessoas estão procurando de algum jeito ou de outro encontrar uma forma de voltar a sentir alegria dentro do peito. Então o que eu estou fazendo aqui hoje é falando sobre vida com você. E Jesus está falando aqui sobre alegria. Sobre alegria. Sobre alegria. E aí, Jesus então olha para aquela mulher e fala: você só tocou na minha roupa, você tocou na orla da minha veste, mas você está sã, você está curada. Vai e recebe a alegria para viver de novo. Volta a sorrir, volta a ter amigas, volta a se relacionar, volta para a tua vida normal. A alegria chegou de novo para você. A alegria de viver chegou de novo para você, porque você me encontrou. E Jesus continua caminhando rumo ao velório. E quando ele chega naquele velório, ele dá uma palavra. A palavra que Deus está te dando nessa noite, se você for contar ela para outra pessoa que não está aqui, talvez essa pessoa vai rir da tua cara. Que fala: meu, eu te conheço faz tempo, eu sei da sua vida faz tempo, e agora você chega falando que tudo vai ser diferente? Talvez a palavra que Jesus vai depositar no teu coração nessa noite, a palavra que Jesus vai dizer para você nessa noite, vai chocar a tua família, vai chocar os teus amigos, vai chocar teu namorado ou tua namorada, tua esposa, teu esposo. Jesus chega e fala: gente, eu cheguei, essa menina não está morta, ela só dorme. E todo mundo começou a dar risada de Jesus. É um doido, não sabe o que está falando.
que Jesus faz então? Tira todo mundo, por favor, o pai, mãe, tira esse povo daqui. Jesus fica a sós com aquela menina. Jesus quer um tempo a sós com você. Eu sei que é bom estar aqui hoje. Eu sei que é legal estar aqui hoje. Eu sei que é bom receber uma palavra de Deus, mas Jesus quer um tempo a sós com você. Jesus precisa de um tempo para trabalhar no teu coração. Não vai resolver só você vir no culto. Nós não queremos te enganar aqui. Nós não temos a pretensão de te enganar aqui. Venha para a nossa igreja e seus problemas serão resolvidos. Não serão. Porque depende do que você vai fazer com aquilo que Deus está falando. Jesus quer e precisa de um tempo a sós para trabalhar na tua vida. Para dar ordens e sentenças que só você precisa ouvir. Sabe qual é o nosso problema? A gente joga para o lado. A gente acha que esse problema que eu estou vivendo tem a ver com a minha casa, tem a ver com a minha família, tem a ver com os meus pais, com os meus irmãos, com o meu namorado, com a minha esposa, com não sei quem. A gente acha, só que Jesus fala assim, se eu te der uma palavra, se eu te der uma sentença, a tua vida muda. Se fosse você, eu aplaudiria de pés. Porque a tua vida vai mudar por causa de uma palavra de Deus. Amém? Jesus chega para aquela menina e somente pede para ela levantar. E ela levanta. E o nome de Deus é glorificado de novo. Ele tinha acabado de curar aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, uma doença crônica. Uma coisa é você ter uma gripe, outra coisa é você ter uma doença crônica. Tá a mãe da Bia aqui, a Cláudia tá ali, né? E a gente nem sabia, mas a filhinha da Cláudia tinha uma doença que os médicos não previam cura para aquela doença. Para quem sabe o que é lúpus, sabe que não tem cura. Mas a Bia veio para a igreja, a Bia recebeu algo, não só o que ela ouviu, igual você hoje ouviu aqui, mas algo que ela sentiu quando ela entrou aqui. Ela abraçou aquilo, ela falou, Deus, eu quero você. Jesus, eu preciso tocar em você. Naquela noite, a minha esposa Carol orou com ela, nem conhecia a Bia. E Deus usou a vida da Carol para liberar uma sentença sobre a Bia. A Carol não entendeu nada. Mas a Bia entendeu e ficou quietinha. Só ela e Jesus no quarto. Só ela e Jesus no quarto. E passou aquele tempo com Jesus. Não sei se você precisa passar um dia com Jesus, 2 dias com Jesus, 1 mês com Jesus, 1 ano com Jesus, mas a Bia falou assim, eu preciso ficar um tempinho com Jesus. Ela não saiu falando para todo mundo, eu tenho uma doença incurável, não sei o quê, sabe aquela pessoa que se faz de coitado? Não, ela acreditou na palavra de Jesus. E um dia, num dos nossos PGs, ela falou, eu preciso contar uma história aqui, eu preciso dar um testemunho. Jesus me curou. Porque ela deixou de tomar os medicamentos, sem contar para a mãe, porque senão a mãe ia pegar ela de chinelo, Raider. E aí ela ficou um tempo sem tomar remédio, foi fazer o exame de novo. E ela já sabia o que ia acontecer. A Bia já sabia o que ia acontecer, porque ela já tinha ouvido de Jesus. Por que é que a gente não acredita no que Jesus falou? Porque a gente quer construir uma religião para nós. Nós queremos fazer algo de pedra, a gente quer fazer algo palpável, mas o que Deus faz é dentro, é no coração. A Bia acreditou, então ela foi fazer aquele exame já sabendo do resultado, e pegou aquele resultado e já foi direto para o nosso PG, lá nosso pequeno grupo, dizer aquilo que a gente cantou muito essa noite. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, obrigado. Gente, Jesus me curou. Amém? Jesus me curou, Jesus é bom. Jesus tem todo o poder debaixo do céu e da terra para fazer o que é necessário. Se você ainda está perdido, se você ainda está errando, não tem problema o que aconteceu daqui para trás. Tem problema do que vai acontecer daqui para frente. É um tempo novo que Deus está derramando sobre nós. É um vinho novo.
é uma alegria nova, a alegria que tinha sido perdida, agora ela voltou, mas ela volta diferente. Para quem já viveu e sabe o que eu estou falando, um casamento que foi a alegria, casamos, que festa, de repente, aquela alegria vira tristeza. Um filho que nasceu, que festa, de repente aquele filho cresce, começa a dar problema, vira tristeza. Ou então aquele filho adoece, vira tristeza. Meu filho nasceu, primeiro filho, marinheiro de primeira viagem, eu e a Carol, e 4 meses o Rafael pega bronquiolite, eu nem sabia o que era bronquiolite, mas uma manhã ele acorda com extrema dificuldade para respirar, e eu como pai, primeira vez aquela criancinha pequena, indefesa, entrei em desespero, porque o meu filho não respirava, foi desesperador. E eu estou tentando manter a postura, não pode falar de filho que a gente chora, mas quando o Rafael sentou na cama assim, a gente segurou ele não tinha fôlego. Eu não sei como que eu fiz, que eu tirei o pijama, era 6 horas da manhã, isso num sábado, eu não sei como eu me troquei, eu não sei como que eu peguei o carro, eu não sei como que eu cheguei no hospital, com a Carol segurando ele, e a gente entrou por um momento de dias de muita tristeza, porque o Rafael foi recebido lá, já foi internado, foi para a UTI, já foi sedado, já daqui a pouco ele estava com o aparelho para respirar, e no outro dia já estavam preparando o Rafael para ser entubado, e a alegria do Rafael ter nascido virou tristeza. Mas depois de 3 dias, quando Deus colocou a mão dele de forma milagrosa, não é o que eu vou ficar falando aqui hoje, muitos já conhecem o testemunho, o Rafael recebeu um sopro de Deus, e imediatamente ele foi curado, dentro daquela UTI, ele foi curado, e a alegria voltou de novo. 3 dias sem eu conseguir comer, sem eu conseguir beber água, sem eu nada, e eu criei coragem para sair do hospital, e ir no primeiro restaurante que eu encontrasse e almoçar. A alegria voltou de novo, e o que eu estou fazendo aqui hoje, é me deixar ser usado pelo Espírito de Deus, para dizer para você, que a alegria está voltando de novo, porque você está na frente de Jesus, porque você está, ou crê ou não crê, agora é com você, agora é com você, Ele tem um vinho novo. Tal como o vinho, a alegria vem depois de um processo de dor, um processo doloroso. O vinho, ele é uma uva que foi esmagada, que foi processada, para que aquele suco seja extraído, para que aquilo seja trabalhado, para que aquilo vire vinho. Na nossa geração internet, na nossa geração fast food, na nossa geração que tudo é rápido, a gente não consegue entender processo, a gente não consegue entender dor, a gente não consegue entender contrariedades, porque nós somos crianças mimadas, dizendo, Deus eu quero e eu quero agora, mas é necessário um processo. Jesus vai entrar no quarto com você, Jesus vai fazer o que é necessário fazer. Tal como o vinho, assim é a alegria. Só existe alegria porque houve uma tristeza. Nós sabemos o que é luz por causa da escuridão. Porque existe a noite, a gente sabe o que é dia. Porque existe o escuro, a gente sabe o que é claro, não é assim? São comparações, mas é necessário que a gente entenda isso. Só existe alegria porque houve uma tristeza. Porque ninguém vive flat. Essa geração flat, ninguém vive na média a vida inteira. Talvez você se programou para viver uma vida na média, mas você vai perceber que é impossível viver uma vida mediana, porque você vai encontrar obstáculos, e tem hora que ou você vai descer, ou você vai subir, ou você vai baixar, ou você vai aumentar. Tem horas na vida que você vai sair da média. E deixa eu te falar uma coisa, são essas horas que você vai conhecer Deus.
Não ache que você vai conhecer Deus quando Ele te abençoar só. Não ache que você conhecerá mais Deus porque a sua vida subiu. Você vai conhecer mais Deus quando as coisas te jogarem para baixo. Você está recebendo isso? Você está entendendo isso? Quando a vida te jogar para baixo, é a hora que você vai conhecer a Deus de perto. Aquela menina de 12 anos não conhecia Jesus, ela era só uma menina. Mas quando a vida jogou ela para baixo, Jesus apareceu. Aquela mulher não conhecia Jesus, ela era só uma mulher doente há 12 anos, mas diante daquela circunstância, Jesus apareceu. Não importa se faz tempo, não importa se foi agora, o que eu estou dizendo é que Jesus apareceu. Jesus apareceu aqui hoje. Jesus está se revelando a corações, pessoas que nunca tiveram a revelação de Jesus, Ele está se revelando. Nós não estamos discutindo teologia nesse lugar, nós estamos revelando o Pai por meio do Filho. Nós não estamos discutindo placa de igreja, nós estamos anunciando o Filho que revela o Pai. Nós não estamos querendo perder mais tempo, porque é chegado os últimos tempos. João 15:7 vai dizer o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque Ele é a videira, e nós somos os ramos. Entenda quem você é. Eu contei a minha historinha para te ilustrar. Eu não sabia quem eu era, não sabia se eu era crentinho, se eu era filho de crente, se eu era pecador, se eu era salvo, se eu era abençoado, se eu era um perdido. Ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos. Se você estiver enxertado, porque não existe um galho que vive sozinho, não existe um ramo que vive sozinho. O ramo precisa estar enxertado na árvore. Nós precisamos estar enxertados na videira. Deus, por que é então que dá tudo errado? Porque você está vivendo como um galho seco fora da árvore, é por isso que dá tudo errado. Porque é, Deus, que não acontece aquilo que eu estou pedindo, eu acredito no Senhor. Chegou o tempo de acreditar em Deus, é tempo de conhecer a Deus. Nós precisamos estar ligados nele, e quando nós estivermos enxertados nele, verdadeiramente, sem máscara, sem disfarce, simplesmente reconhecendo, eu não sou nada, eu sou apenas um galinho, estaremos então enxertados nele, e a seiva que corre na videira, é a mesma seiva que vai correr na nossa veia. Aquilo que acontece nele é o mesmo que vai acontecer comigo e com você, porque simplesmente aceitamos a condição de ser um simples galho. Tem gente querendo ser uma árvore centenária, tem gente querendo ser uma grande árvore que dá muitos frutos, tem gente sonhando alto, mas o sonho mais alto que você pode e deve ter é o sonho de ser um ramo enxertado na videira verdadeira. Um simples galho, e veja o que vai acontecer com um simples galho. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo. Vocês não vão pedir só pequenas coisas, vocês vão pedir tudo. E vos será? Com voz de gente que acredita. Feito. Opa, agora sim. Se nós estivermos nele, um galho depende da árvore, o ramo aqui depende da videira, há uma relação de dependência. Diga dependência. Dependência. Nós buscamos desde meninos ser o quê? Independentes. A nossa natureza adâmica, a natureza do primeiro Adão, é a busca pela independência. Independência ou morte, às vezes o Rafael grita lá em casa. O Rafael, ele tem 5 anos e ele busca a independência. Ele luta pela independência. É o instinto humano já falando alto.
E a gente fala: filho, fica quieto, menino. Você achou que eu ia falar o quê? Fica quieto, menino, você depende do seu papai e da sua mamãe. Não chegou a hora de você decidir sozinho. E Jesus aqui, ele está ensinando o seguinte para nós: não chegou a hora de você decidir sozinho. Se contente em ser um ramo enxertado na videira que foi plantada pelo verdadeiro agricultor. Participe do processo, faça parte do processo. Não pega o bonde e queira sentar na janelinha. Faça parte do processo. Não, eu preciso ser alguém relevante, nós precisamos ser uma igreja relevante, nós precisamos fazer algo grande, eu preciso fazer uma obra para Deus, a gente não precisa nada, a gente só precisa querer ser um ramo verdadeiro, enxertado nessa videira verdadeira, porque é a mesma genética, a videira verdadeira, ramo verdadeiro. O que é fake cai por terra. No tempo das fake news, o que é fake tem que cair por terra. Toda máscara tem que cair por terra. Tudo aquilo que a gente usa como armadura tem que cair por terra. A gente precisa dizer: Deus, olha aqui como que eu sou. E tudo que Ele precisa que você seja é só um galho. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Aonde nasce o fruto? No meio do tronco? Não. No meio da copa, das folhas? Não, na raiz. A raiz é muito importante, né? Mas não é lá que nasce o fruto. O fruto, ele nasce na ponta do galho. Tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você pediu para Deus, tudo aquilo que você orou, esse fruto vai ser gerado, esse fruto vai nascer, se você, o galho, estiver vivo, recebendo a seiva, recebendo o DNA, recebendo os nutrientes necessários para sustentar o peso daquele fruto. O que você está pedindo tem um peso. O que você está pedindo tem um peso, e é necessário que você esteja pronto para segurar esse peso. Por que você não recebeu ainda? Porque você ainda não vai sustentar o fruto. Porque se nascer o fruto, esse galho tão fino vai quebrar. Tão frágil vai quebrar. Mas essa é uma noite que Deus está nos alinhando aqui, porque Ele quer falar de vinho novo e de alegria. E eu só estou começando o que vai vir pela frente. Eu só estou dando uma introdução. Gente, eu ainda nem estou falando do vinho novo, que certamente o pastor Júnior, o pastor Carana trará com muita sabedoria da parte de Deus para vocês. O que eu estou dizendo é que precisamos passar pelo processo. Não vamos cantar musiquinhas de vinho novo simplesmente. Não vamos fazer palavras, pregações de vinho novo simplesmente. Não vamos fazer um desenho do vinho novo simplesmente. Nós vamos entender, receber, entrar pelo processo, sermos provados e aprovados e desfrutar do vinho novo. Sim. A gente é pequeno aqui, mas a gente é enjoado. A gente é enjoado. Se não for na palavra, não serve. Não serve. Sabe por quê? Porque senão não vale a pena ir para a igreja, coloca a roupa. Pô, tava de chinelo e bermuda lá em casa, tive que tomar banho, passar gel, colocar sapato. Não vale a pena ir para a igreja se não entender, se não for para entrar no processo, se não for para estar pronto para receber algo poderoso. Cara, faz outra coisa. Tem pastor que tem medo de falar isso, né? Que todo mundo vai sair correndo para assistir Fantástico. Aqui não. Porque como diria um amigo meu aqui, nós queremos pessoas sérias, comprometidas e com desejo ardente por Jesus. Porque outra coisa aqui vai ficar aquele chove no molha, vai ficar aquele lenga-lenga, você vai embora e falar: a igreja é fraca. É você que não sabe o que você está fazendo. Você entendeu? Outra coisa vai ficar misturado, sabe? Você pega o milkshake gostoso, aquele de ovo maltino, não sei o quê, e vem e coloca um copo de água. Estragou. Você entendeu? Outra coisa vai diluir, vai ficar ralo demais, aquele feijão gostoso da mamãe de segunda-feira. Tem? É delícia, né? Aquele feijão gostoso,
bem apurado, temperado. Aí vem alguém, despeja lá 1 litro de água. Diluiu, ficou ralo, perdeu o sentido. Vamos comer só o arroz e o ovo frito então. Você está entendendo o que eu estou falando? Sejamos sábios. Eu tenho orado, não sei se você tem orado isso, mas eu tenho orado, Deus me dá sabedoria. Eu não quero só ser inteligente. Eu fiz faculdade, eu fiz várias provas, eu fiz exame da ordem dos advogados, passei, graças a Deus, Deus, eu quero sabedoria, porque sabedoria é algo que às vezes vai contrariar a inteligência. Você está pronto para contrariar a sua inteligência? É quando você é sábio. Quer um exemplo? Você não ficar muito vago? Exemplo, um homem, um senhor sábio, muitas vezes ele teria tudo a dizer e ele cala ao invés de dizer, porque ele é sábio. Porque se ele disser, ele sabe que ele pode arrebentar com uma situação. Aquele jovem que acha que sabe tudo e aquele senhor sábio, ele poderia acabar com uma palavra e ele poupa aquela palavra para que ele continue vivo até ele crescer e ficar sábio também. Entendeu? Sábio é às vezes saber o que falar e ficar quieto. Sábio é às vezes não saber o que falar e ter o que falar. Que Deus recaia sobre nós um espírito de sabedoria, um espírito de discernimento, para que você possa discernir os tempos, o modo que Deus está agindo, para que você saiba discernir os espíritos também. Toda palavra ela é gerada e ela gera um espírito em nós. Você já ficou perto, deixa eu provar o que eu estou falando, já ficou perto de alguém que só fala palavrão? O tempo inteiro, você trabalha com aquele cara, ele fala muito palavrão, né? De repente, se você bobear, você está falando palavrão também. Fala, pô, eu não falo palavrão. Eu não falo, mas falei. Por quê? Muito tempo junto. Perto de uma pessoa que tudo é difícil, tudo ela reclama, ela nem sabe o que é, mas já sabe que é difícil. Daqui a pouco você está igual, porque tudo é difícil, mas o contrário é verdadeiro. Alguém que é muito para frente, muito otimista, daqui a pouco você está otimista também. Já reparou isso? Quando eu era moleque, eu arrumei um professor, né? Meu pai arrumou um professor de piano para mim, e eu virei fã dele, né? Como eu queria tocar piano também, então todo mundo tocava, eu virava fã. E ele falava umas gírias na época, tipo, ele falava, tudo era bicho. Então, bicho, não sei o que, bicho. Hoje nem fala bicho, né? Eu sou jovem. E eu comecei a falar igual ele. Porque eu queria tocar igual ele. Então eu estava falando igual ele já. Já era um bom começo. Gálatas 2:20, tem aí? Sejamos bíblicos. Gálatas 2:20, vamos ler junto? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me chamou, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É aqui Paulo dizendo, agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É como aceitar a ser o galho. Já não sou eu a árvore, Ele é a árvore. Estou nele. Estou crucificado com Cristo. A minha carne foi crucificada com Cristo. Tudo que eu tinha foi crucificado com Cristo. A gente está caminhando para o final. João 19, 33 e 34. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, vamos lá, seguir junto. Mas vindo a Jesus e vendo que estava morto, não lhes quebraram as pernas.
Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Deixa eu trazer um negócio aqui para você. Jesus estava já morto. E mesmo assim, veio um soldado. E qual era o costume daquela época, quando alguém era crucificado? Quebrar as pernas. Mas existia uma palavra de Deus em Isaías dizendo que as pernas não seriam, nenhum osso seria quebrado. Essa era a profecia. Então não foi quebrado, e a palavra sempre se cumprirá. Mas vem um soldado, pega uma lança e fura o lado de Jesus, talvez próximo à costela. Talvez assim como Deus fez com Adão, colocou um sono em Adão, e ali daquela costela ele fez algo novo, ele gerou algo novo. Jesus está ali pendurado naquela cruz, vem aquele homem, pega uma lança e fura no lado de Jesus, e dali sai água e sangue. O que significa isso? Sangue, água. A água significa o Espírito Santo de Deus. Agora, então, Deus gera algo novo, assim como Deus gerou algo novo em Adão. Agora, o novo Adão, o Adão perfeito, Deus gera algo novo. Do lado de Jesus, daquela costela, sai água, e Deus inaugura uma nova fase para a humanidade. O Espírito é liberado. O Espírito estava retido, estava dentro do véu do Santo dos Santos. Ele estava sendo contido ali no templo. E saibam, as crianças estão hoje aprendendo sobre isso lá embaixo no Viva Kids, porque nós temos a visão de pastorear as nossas crianças, não só entretê-las. E elas estão com a maquete do santuário ali, do santo lugar, do átrio, do Santo dos Santos. Deve estar sendo incrível, eu queria estar lá. Mas quando Jesus é furado, a água sai. Aquele Espírito de Deus que só o sumo sacerdote poderia ter acesso ao entrar no Santo dos Santos, porque existia um véu ali da santidade. Aquele véu foi rasgado. E não é que a gente entrou, ele saiu de lá e encontrou a gente. Ele saiu de lá e encontrou a gente. Agora começa uma nova fase, um novo momento. Eu e você somos visitados pelo Espírito Santo. Mas Ele não deseja só nos visitar. Ele deseja habitar dentro de mim e de você. Porque agora é inaugurada um novo momento na nossa vida, na história da humanidade. Onde o templo que era de pedra, os templos que eram formosos, foram derrubados, e o templo agora sou eu, o templo é você, e esse Espírito Santo que estava contido por um véu, agora é contido dentro de mim e contido dentro de você. Por isso nós somos capazes de fazer coisas que ninguém vai acreditar, por isso nós somos capazes de contrariar a lógica, por isso nós somos capazes de chegar em lugares que nunca chegaríamos, porque o Espírito Santo está habitando em mim e em você. É por causa disso. Junto com isso, sai o sangue também. O sangue chama Levítico. O sangue chama a redenção dos pecados. Um dia Deus estabeleceu para que os pecados de vocês, ó Israel, sejam perdoados. É necessário que vocês ofereçam o sacrifício de sangue para mim. E eu virei e perdoarei. Naquele momento, o sangue é vertido e é liberado o perdão dos pecados para mim e para você. Mas se você conhecer um pouquinho, se você já se machucou, você sabe que o sangue não tem só uma cor. Se você faz um cortezinho superficial, o que sai? Um sangue bem vermelhinho, correto? Agora, se você fizer um corte mais profundo, sairá um sangue venoso. Não o sangue das artérias, mas o sangue das veias, que tem um calibre maior, aonde corre um sangue mais espesso. Sairá um sangue roxo, escuro. Sairá um sangue que lembra a cor do vinho. E quando aquele sangue escorre ali, é como a uva que foi amassada e esmagada.
Isaías 53:5 diz: Ele foi esmagado por nossos pecados. Ele foi triturado, Ele foi pisado, Ele foi amassado pelos nossos pecados. Mas Ele foi tão amassado, Ele foi tão amassado, Ele foi tão processado, que verteu o vinho. A uva verteu o vinho, o suco da uva foi vertido. Então agora o sangue significa a alegria que foi liberada, a alegria da salvação. Nós estávamos mortos, mas nele fomos vivificados, nele fomos encontrados de novo. Agora recebemos o Espírito de Deus, agora recebemos o perdão dos nossos pecados e agora recebemos a alegria da salvação nele. Você não precisa receber uma religião, você não precisa receber um jeito de cortar cabelo, um jeito de se vestir. Aliás, aqui a gente não liga para isso, vocês já viram. Você precisa receber a alegria que vem dele. Ele não quer te dar alegrias. A alegria de comprar um carro novo, a alegria de arrumar um casamento, a alegria de um emprego, a alegria de ser bem-sucedido. Ele não quer te dar alegrias. Ele quer ser a sua alegria. Isso fala de contentamento. Quando nós dizemos: Jesus, Tu és bom, Tu és tudo que eu preciso e Tu és tudo que eu tenho. E todo o resto é como se nós fôssemos bons mordomos, porque Ele distribui do jeito que Ele quer. A um Ele deu 10 talentos, a um Ele deu 5, e a um Ele deu um só. Então nós somos como bons mordomos, tudo que eu tenho vem dele. A minha família foi Ele que me deu, os meus bens foi Ele que me deu. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é em mim. Cristo em nós, a esperança da glória, a alegria da salvação. E por suas pisaduras fomos sarados. Sarar significa trazer a saúde de volta. Sarar só acontece quando foi perdido algo, é restaurar. Mais uma vez, eu estou falando a mesma coisa. Algo que se perdeu, algo que foi trazido de volta. Vinho novo, muitas vezes tem a ver com uma alegria que é trazida de volta. Abacuque 3, 17, 18. Coloca pra gente Abacuque para eu terminar. Você está feliz aí com Jesus? Amém? Deus está falando com você? Amém? A gente vai ler o 17, 18, 19, tá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O próximo. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ele quer te levar para lugares altos. Mas a gente só vai chegar nesses lugares altos quando nós assumirmos essa posição. Tem gente querendo atalho, tem igreja tentando dar atalho, mas deixa eu falar a verdade para você, para não ficar te enganando. Pega a tua cruz e segue a Cristo. Você chegará em lugares altos. Isaías 61:10, Jean. Isaías 61:10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como o noivo que se adorna como uma grinalda, e como a noiva que se enfeita como as suas joias, a alegria da salvação. Salmo 118, 24 e 25. Salmo 118, 24 e 25. Diz assim: este é o dia
que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ah, Senhor, salva, nós te pedimos. Ah, Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Eu queria que você se colocasse de pé. Se Deus falou com você nessa noite, feche os teus olhos e agradeça a Ele porque Ele falou. Amém? Faça algo que seja sincero teu com Deus agora. Se Deus falou com você nessa noite, comece a agradecer a Ele. Porque é chegado um tempo de boas novas, um vinho novo sendo derramado. Agora, já não vivemos debaixo de uma lei. Não façam isso, façam aquilo. Agora nós vivemos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Há momentos em que você vai estar muito sensível para entender a vontade de Deus. Há momentos que você vai precisar estar muito sensível para ser guiado pela voz do Espírito de Deus. É necessário que nessa hora você coloque o teu coração diante dele. Eu já fiz a minha parte aqui, trazer a palavra que ele colocou no meu coração. Mas agora você precisa corresponder. Agora é hora de corresponder. Porque hoje, o que Deus está fazendo aqui conosco, Ele está trazendo de volta a alegria da salvação. Ele está trazendo de volta a alegria da salvação. Quando nós temos a alegria da salvação, nós corremos com pés que são velozes, como o da corça. Quando aquele animal que de longe ela consegue sentir o cheiro das águas, e ela corre em direção às águas. Assim somos nós quando recebemos a palavra de Deus. Hoje a água do Espírito está a nos lavar de novo. Isso já foi feito há mais de 2000 anos atrás. Mas eu sinto o Espírito de Deus aqui dizendo algo. Chega de um tempo de procurar em homens e em mulheres, chega de um tempo de procurar em religiões, chega de um tempo de procurar aqui ou ali. Eis que o Pai não procura pessoas, adoração simplesmente, eis que Ele não procura o que é certo no lugar do que é errado, eis que o Pai procura verdadeiros adoradores. E nós só vamos adorar a Deus se recebermos em nós a alegria da salvação. É chegado um tempo agora que não é mais por merecimento. Antes você cumpria a lei e fazia por merecer. E posso falar uma coisa aqui? Muitos de nós ainda guardamos o espírito do merecimento. Ah, Deus não me abençoou porque eu não mereci ser abençoado. Isso não vem de Deus. Deus nunca vai te abençoar porque você merece ser abençoado. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro, meu querido. Vamos deixar de só cantar músicas e viver aquilo que nós professamos. Ele nos amou primeiro. Há muitas pessoas que agarram e guardam dentro de si ainda um espírito que diz: eu preciso fazer por merecer. Conta para mim, o que você poderia ter feito para merecer a morte de Jesus? Então também é verdade que quando acontece alguma coisa ruim, muitos de nós ainda dizem assim: ó Deus, o que eu fiz para merecer algo tão ruim? Hoje, em nome de Jesus, eu quero te chamar para saltar para um novo nível. Largar o espírito de merecimento. Assim como aquele órfão que está num orfanato e ele se esforça ao máximo para ser o mais comportado, o melhor, para ser adotado. Não, nós somos o filho que está dentro da casa do Pai. E não recebemos o alimento porque merecemos, não recebemos o presente porque merecemos, não recebemos o amor porque merecemos. Recebemos porque Ele é um Pai que ama. Só por isso. Só por isso. Quando eu e a Carol fomos nos casar, o Paulo e a Natalina estavam lá. Alguns de vocês também.
nós tínhamos um desejo no nosso coração, que não contamos para ninguém. Eu e ela fizemos um combinado e oramos e dissemos assim: Deus, a gente gostaria muito de um sinal seu no nosso casamento, mas esse sinal não é um presente que a gente vai ganhar, não é uma música que vai tocar. A gente queria que houvesse a alegria da salvação no nosso casamento. Cara, se a gente contasse isso para alguém, poderia parecer algo esquisito e maluco. Mas a gente fez esse propósito. Faça propósitos hoje com Deus aqui. Atenção que eu estou falando, faça propósito com Deus nessa noite, porque Ele está aqui. Nós oramos da maneira mais simples possível. A gente nem chorou, a gente não chapou, a gente não falou em línguas estranhas. E nosso casamento foi uma bênção, muito que bom, legal, acabou, foi uma festa, acabou, foi uma viagem, foi uma lua de mel, acabou, a gente voltou para nossa casinha, nosso apartamento, a gente ficou feliz, acabou e a gente começou a trabalhar, a gente começou a servir ao Senhor juntos agora, em tempo integral, né? Antes eu tinha que levá-la de volta para casa, agora é só a gente sair da igreja e ir direto para nossa casa. Mas um ano depois, as sementes que você vai jogar aqui nessa noite, se você crer, você vai jogar sementes nessa noite que você vai colher daqui a um tempo. Talvez algumas vão ser muito rápido, e Deus está me dizendo que tem coisas rápidas aqui, mas algumas você vai encontrar daqui a um tempo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. Não queira ser abençoado por Deus aleatoriamente, entre para o reino dele. Entre para a verdade bíblica, porque não tem outra verdade. A gente não comunga com outra verdade. Depois de um ano, a Carol encontrou uma amiga, uma professora que mudou de escola, que foi no nosso casamento, mas ela perdeu o contato. E viu que aquela mulher estava bem diferente. Ela era uma mulher que não tinha o marido, que criava 2 filhos e era um tanto depressiva. E tinha um semblante de gente sofrida. E quando a Carol encontrou, ela achou esquisito que ela tinha um upgrade nela. Tinha um upgrade. E ela foi conversar com aquela professora. Aliás, aquela professora saiu de onde ela estava naquela reunião e veio conversar com a Carol. Falou: Carol, eu preciso te contar uma coisa. Nós casamos numa igreja lá em São Caetano, Igreja Batista da Vila Gerte. E a gente nunca foi naquela igreja nem antes e nem depois mais. Mas era um sonho da Carol de casar numa igreja bonita, com banco de madeira, enfim. E Deus preparou e a gente fez naquele lugar. Um ano depois, essa professora vem correndo: Carol, deixa eu te contar uma coisa. O seu casamento mudou a minha vida. Mas como assim mudou? A Carol já tinha talvez esquecido da nossa oração, da nossa semente, do nosso propósito. Ela falou: eu moro do ladinho daquela igreja. E eu senti algo tão gostoso dentro do meu coração, naquele dia, que eu não conseguia entender o que era aquela alegria. E no domingo eu voltei para ver se eu encontrava de novo a alegria lá. Eu fiquei sabendo que tinha culto lá. E eu voltei naquela igreja, para saber se eu sentiria de novo no meu coração a mesma coisa. E naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu e os meus filhos servimos e trabalhamos na igreja. Deus restaurou a minha vida, a minha casa e trouxe a alegria da salvação na minha vida. A semente que você plantar hoje, a semente que você regar, é o fruto que você colherá. Determine aquilo que você precisa e deseja, determina aquilo que Deus colocou como propósito sobre a sua vida. E eu sei que Deus colocou muitos sonhos e muitos propósitos, mas pessoas aqui abandonaram, abriram mão dos sonhos, abriram mão. Hoje é noite de voltar a Jesus e receber a alegria da salvação. Feche os teus olhos, coloque a mão no coração. Pai, eu declaro aqui nessa noite a alegria da salvação do Teu Espírito, a alegria da salvação em Jesus Cristo, invadindo os corações nessa noite. Eu declaro um vinho novo, uma alegria no lugar da tristeza, Senhor. Onde houve tristeza, Senhor, eu declaro alegria. Aonde houve tristeza, eu declaro alegria, Senhor. Pai, eu quero trazer, Senhor, palavras, Senhor, profética nesta noite.
dizendo um tempo de crescimento, um tempo de maturidade. Sim, Deus, toma os teus filhos pelas mãos e traz para um tempo de crescimento, Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela alegria, Senhor, que há em ti.